Olá, você já parou para pensar que o assunto, o tema do sofrimento é um dos mais difíceis de nós tratarmos em toda a vida humana e também nas escrituras sagradas? Nesta aula de hoje nós falaremos um pouco sobre uma das áreas de sofrimento do patriarca por nome de Jó, junto de sua família, e vamos aprender algumas lições extraordinárias através da vida deste homem de Deus. Eu sou Micael Henrique, você está no meu canal e, como eu sempre digo, se você desejar participar, esse canal também pode ser um pouquinho seu, basta se inscrever, deixar o seu like, os seus comentários aqui nos vídeos. Pois bem, queridos, nós estamos na lição 10 da revista da Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas da CPAD, neste trimestre falando sobre os relacionamentos em família. E nesta aula nós falaremos sobre quando os pais sepultam os seus filhos. Um tema verdadeiramente doloroso, um tema verdadeiramente complexo, um tema inevitável, pois, infelizmente, situações difíceis, situações de luto e de dor, em que os pais sepultam os seus filhos, ocorrem diariamente em nossa sociedade. Eu queria, a título de introdução, refletir com vocês a respeito disso, pois a ordem natural da vida, da existência humana, é quando os filhos, que são logicamente mais novos, sepultam os seus pais. É claro que não deixa de ser sofrido, doloroso, não deixa de haver um período de luto, não deixa de ser algo extremamente difícil na vida humana. Todavia, esta separação que muitas vezes os filhos sofrem dos pais por conta da morte é algo que segue o curso natural da vida, da existência humana. Porém, todavia, quando os pais precisam sepultar os seus filhos, nós temos uma quebra, nós temos um rompimento daquilo que é o ciclo natural da existência e da vida. É por isso que a revista traz para nós a proposta do texto bíblico de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, em que o apóstolo, falando a respeito dos seus muitos sofrimentos, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Graças a Deus que nós temos a presença de Deus, a misericórdia de Deus, sempre trabalhando por nós, sempre cuidando de nós, mesmo em momentos tão difíceis, tão dolorosos. Talvez, conforme a nossa lição propõe, talvez a morte, a perca de um filho, de uma filha, talvez seja a maior experiência de dor, a maior experiência de sofrimento que um ser humano pode experimentar. E nós temos diante de nós a história do patriarca Jó. Deus deu testemunho dele, falando que ele era um homem sincero, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nós vemos que Jó, a sua esposa, eles constituíam uma família maravilhosa, com os seus 10 filhos. Percebam que nós estamos falando de algo e de um período que a riqueza de um homem era medida também
além da prata, do ouro e do gado, a riqueza de um homem, de uma família, era medida pela quantidade de filhos que daria continuidade ao seu nome, aquilo que ele gerou, aquilo que ele granjeou na vida. Então nós estamos falando de uma família extremamente abençoada, próspera, reta diante de Deus. Todavia, meus irmãos, diante daquela questão que aparece no livro de Jó, o argumento de Satanás, que Jó só era fiel a Deus por conta de todos os bens, de todas as bênçãos, e Deus permite que Jó seja atingido, que a casa de Jó seja atingida, e diante de tantas catástrofes, a perca do gado, a perca do seu bem material, a perca dos animais que eram usados em sacrifício a Deus, a perca da sua saúde. Diante de todo esse contexto, houve também a perda dos filhos. O texto bíblico nos informa nos versículos 18 e 19 de Jó, capítulo 1, que o mensageiro chega, informando que um vento abateu sobre os 4 cantos da casa em que os filhos de Jó estavam reunidos, e a casa desmoronou sobre eles, e nenhum deles sobreviveu. Diante desse momento extremamente trágico, extremamente doloroso, extremamente terrível, a Bíblia diz no versículo 20 que Jó se levanta, rasga sua veste, o seu manto, e aqui eu queria trazer algo extraordinário para você nesse vídeo. Fica com a gente até o final que eu vou esclarecer algo aqui tremendo a respeito dessa atitude de Jó, de rasgar o seu manto no momento que ele recebe a notícia da morte dos filhos. Ele rasga o manto, raspa a cabeça, se lança em terra, adora a Deus, dizendo que nu saí do ventre da minha mãe, ou seja, eu vim a essa existência sem nada, e nu eu tornarei para lá. Tudo que eu tinha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que Jó está enfrentando o grande problema do sofrimento. E é isso que eu queria aprofundar com vocês, para que você, professor, que faz parte do corpo docente, você, aluno, que gosta de participar nas aulas aí, no corpo discente da Escola Bíblica Dominical, você apresente isso aí junto à turma para um crescimento, para uma edificação. Quando o sofrimento vem a uma família, o sofrimento ele é abrangente. É impossível que somente uma pessoa esteja sofrendo. O simples fato de um membro familiar estar sofrendo vai gerar dor, tristeza no coração dos outros. Nós temos inúmeros exemplos neotestamentários disso, o Novo Testamento apresentam vários. A filha de Jairo estava miseravelmente enferma, e a Bíblia mostra um pai que está sofrendo por ela. A Bíblia diz que a filha da mulher cananeia está miseravelmente doente, e a mãe dela está sofrendo por ela. Ou seja, são familiares que têm a dor do sofrimento do outro como a sua própria dor. E aqui, queridos, nós podemos levantar a questão sobre a esposa de Jó, a esposa do patriarca, porque esta mulher também está sofrendo absurdamente. E apesar de existir o capítulo 2, verso 9, em que ela diz, quero ler com vocês, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre.
E aí há um embate dos linguistas, dos hebraístas. Será que ela disse abençoa? Será que ela disse amaldiçoa? Mas eu entendo que o mais relevante aqui é nós enxergarmos que a mulher está vendo o sofrimento do marido, que o verso 8 diz que ele está se raspando com um pedaço de telha por conta das suas feridas. Ele está sentado no meio das cinzas, no meio do pó. Essa mulher está sofrendo o sofrimento dela como mãe que perdeu 10 filhos. Ela está sofrendo como esposa, ela está sofrendo como a mulher do lar. E aqui nós precisamos pontuar, não o nível de angústia dela, mas apesar disto, a fidelidade dela ao marido, pois a Bíblia diz que ela não o abandonou. Ela não separou-se do marido. E quando Deus restaurou Jó, lá no fim do livro, capítulo 42, foi com ela que Deus abençoou e Jó teve outros filhos. Então, meus irmãos, sofrimento chegou para esse homem que era absurdamente fiel e temente a Deus. O sofrimento muitas vezes faz parte da vida da pessoa que é temente a Deus. Ah, irmão Micael, professor, qual é a diferença então do ímpio, daquele que blasfema de Deus, e para mim que sou fiel ao Senhor Deus? A diferença é que quando o sofrimento chega na casa do injusto, ele enfrenta o sofrimento sozinho. Ele enfrenta o luto sozinho. Ele vai afogar as suas lágrimas, as suas mágoas nos vícios, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, em tudo aquilo que só vai piorar a sua situação. Agora, Jó, a esposa de Jó, eu e você, quando situações terríveis chegam diante de nós, nós temos um Deus para cuidar, para nos abraçar, para estar conosco, para nos confortar. E ainda que em situações extremamente difíceis, nós nunca estaremos sozinhos. E glória a Deus por isso. Então, queridos, essa situação que Jó enfrentou, possivelmente, e Deus ajude, que nós nunca passemos, que nós nunca enfrentemos, porque são 10 filhos. A morte de um dos filhos, seja ele filho único ou o casal tenha mais filhos, quando morre um filho já é algo extremamente doloroso, extremamente difícil. Agora imagine você perder os 10 na mesma situação, na mesma ocasião. E aqui nós podemos falar um pouquinho também sobre a dor do luto. Porque em momentos assim, geralmente o ser humano blasfema contra Deus. Em momentos assim, seres humanos têm a tendência de abandonar o seu amor e a sua fidelidade a Deus. E olha, entenda, nós nem sempre vamos compreender os planos do Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos porque é que Deus permite a morte de alguém querido, alguém amado, alguém que o ama, que o serve, que o adora. E principalmente os pais. Eu imagino que a maior pergunta é: Deus, por quê? Para quê? Só me mostra, somente me revele qual é o teu propósito nisso. E infelizmente, muitas vezes Deus não mostra. Pode ser que um dia na eternidade nós descubramos, mas na maioria das vezes nós não sabemos e não saberemos. E aí Jó, a sua esposa e muitas famílias devem passar, viver a dor do luto, que é uma dor extrema,
extremamente agoniante. Afeta o ser humano física, psicológica e emocionalmente. E não é saudável, irmãos, diante do estudo aí da antropologia, da psicologia humana, não é saudável que alguém seja proibido de viver o luto. Quando há uma perca, quando há um rompimento assim, a pessoa deve passar por esse momento. Os estudos falam de aproximadamente 6 meses em que essa situação é mais angustiante, em que a pessoa chora, a pessoa está mais silenciosa, mais quieta, mais introspectiva, pensando naquela que se foi, nos momentos bons que passaram, no que poderia ter sido feito melhor. O próprio Jesus, a Bíblia diz, João 11:35, que Jesus ele se comoveu e chorou, porque o seu amigo Lázaro havia morrido. Jesus também se entristeceu pela perca de um amigo. É claro que havia todo um propósito de Deus naquela situação e Lázaro foi ressuscitado. Porém, Jesus chorou diante daquela situação, do pranto da família, do pranto das irmãs de Lázaro. Isso nos mostra que o sofrimento, a morte, bateu a porta de um amigo de Jesus, que Jesus comia na casa dele de quando em quando em Betânia. Então, queridos, o que nos conforta é saber que o nosso Cristo, ele venceu a morte. E ainda que eu esteja falando para alguém aqui nesta aula, neste vídeo, que tenha perdido um filho, uma pessoa muito amada, querida, a nossa esperança é reencontrá-los brevemente nos céus, ascendendo aos céus no momento da volta do Senhor Jesus. Porque está escrito que Jesus venceu a morte e por isso os seus discípulos, os seus servos, os seus amigos também vencerão. No dia da volta de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados, transformados, todos nós em um corpo glorioso. E nós encontraremos juntos o Senhor Jesus nos ares. Receba essa palavra de conforto da parte de Deus, se você perdeu alguém muito querido. E como proposto aqui na introdução da aula, eu disse que explicaria esse ato de Jó, do capítulo 1, verso 20, em que Jó rasga as suas vestes ao receber a notícia da morte dos filhos. Isso aqui, irmãos, ainda não é o tempo da lei mosaica. Provavelmente Jó viveu 1000 anos antes da lei, da entrega da lei para Moisés. Possivelmente Jó viveu aí por volta do ano 2500 a.C., antes mesmo de Abraão. E o que ocorre? Jó era alguém muito relevante na época. Jó era alguém respeitadíssimo. Jó era alguém, diz a Bíblia, que quando chegava na porta da cidade, o lugar de julgar as situações, os anciãos se levantavam e davam a cadeira para Jó se assentar. Ele era aplaudido, admirado pelos mais velhos. Jó era como um rei de Uz, de onde ele morava, o mais rico, o mais abençoado, respeitado, próspero. Jó se veste com um manto real. Jó se vestia com um manto lindo, maravilhoso. Mas quando Jó recebe a notícia que os seus filhos morreram, ele entende que ele não pode mais manter a aparência. Ele não deve mais se passar por aquele que era o mais próspero e abençoado. Ele não precisa fingir. Ele não precisa manter um status de alguém que ali é o melhor. Não. Ele assume a sua dor
diante de Deus e dos seus semelhantes. Ele rasga as vestes, como o escritor escreveu em Eclesiastes 3. Há tempo de sorrir. Eu estava sorrindo com o meu manto real, com a minha roupa maravilhosa. Mas chegou o tempo de chorar. E no tempo de chorar, Jó estava dizendo, eu vou chorar. Jó, e aí? Acaba aí a situação? De forma nenhuma. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. E para a glória de Deus, Deus, o Senhor, virou o cativeiro de Jó, no capítulo 42, e restituiu em dobro aquilo que ele havia perdido. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça em momentos difíceis, em momentos de sofrimento, em momentos de dor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido para o crescimento e a edificação da igreja, do corpo de Cristo na terra. Compartilhe esse vídeo com alguém e deixe o seu comentário aí para nós interagirmos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!